Santiago, bem-vindo ao Musicology. Muito obrigado, Samuel, por este convite. É uma honra receber-te. E é uma honra para mim fazer parte desta história. Olha, acabas de editar um disco com duas figuras da música brasileira, Amaro Freitas, pianista de Pernambuco, e o Criolo, rapper de São Paulo. Eu gostava de começar a nossa conversa precisamente por aqui. E esta não é a primeira vez que colaboras com estes dois artistas, embora seja o primeiro disco que editam em conjunto. Já no ano passado saiu uma canção fabulosa, Esperança, que foi nomeada para um Grammy Latino. Foi muito especial conseguir este encontro transformado em álbum que vai se chamar mesmo Criolo, Amaro e Dino, sem os sufixos dos nossos nomes. Assim simples. Assim simples, mas não foi nada simples o processo de gravação, porque lá está o Amaro a viver um momento lindíssimo da carreira dele depois do álbum Iê ser aclamado e ele tornar-se um dos 10 pianistas mais reconhecidos do mundo por a maior revista de jazz o celebrou dessa forma, e no Brasil ele estar a ser uma superpotência da música instrumental depois do Hermeto Pascoal. E o Criolo a celebrar os seus 50 anos de vida. O Criolo é um portento, não é? Uma pessoa amada pelo Brasil, de norte a sul do país, daqueles vários Brasis que é aquele continente colossal a nível musical, a nível artístico, gigantesco, e perceber, estar no Brasil com o Criolo e perceber o carinho, o amor, a admiração que toda a gente tem por ele, e foi ele o grande mentor deste nosso encontro, que depois de me encontrar em Portugal, vindo de uma gala dos Latin Grammys em Sevilha, e decidiu então cruzar-se com pessoas de Portugal que também agitassem o panorama. Uma produtora, colega dele, fez-lhe chegar a mim, até o Yuri, percussionista também, e no Centro Cultural de Cabo Verde foi o nosso primeiro encontro, e ele, depois desse encontro, decidiu, olha, daqui a um mês venho a Portugal para nós gravarmos qualquer coisa, porque eu sinto que vamos fazer história juntos. E, dito e feito, passado um mês veio, começámos a trabalhar noutras canções até mais a ver com samba. É um disco que também já temos gravado, ainda sem previsão de lançamento, mas já está todo ele gravado. Mas na madrugada do primeiro encontro, às 5 da manhã, o Criolo envia-me o beat da música Esperança, que ainda nem tinha música, nem tinha título, não é? Envia-me e só lhe veio mamãe na cabeça, mas você não pode falar. Logo com esse refrão, e de manhã, ou seja, por volta das 9, chegou à minha casa, a pensar logo em formas de introduzir a rima. Fomos para o estúdio do Soul Scratch, e a canção começou isso mesmo, e a canção começou a nascer. No dia seguinte fomos para o estúdio do Fred para finalizá-la, e a Esperança nasce, e naquele momento ele decide isto com o piano do Amaro Freitas. Então contacta o Amaro Freitas estava em tour pelos Estados Unidos, estava em Nova York, e disse, vou tentar arranjar um estúdio. Envia vários takes de piano para o Criolo escolher o melhor, e o Criolo diz, não, compila aí da forma que tu sentes. Depois o Criolo leva tudo para o nave, e a canção Esperança ganha mundo, e desse mundo um Latin Grammy, nomeação, não é? Fomos todos para Miami, e foi em Miami é que decidimos, não, vamos gravar um disco. E essa canção, só para fecharmos este bocadinho sobre a Esperança, é uma canção com uma mensagem muito importante de igualdade e de transformação social. Mesmo. E é uma canção onde nós dizemos mesmo, hoje vim realizar o sonho dos meus ancestrais e deixar para trás todo o pesadelo, não é? Toda a catástrofe que nos desfaz e continua a desfazer ao longo dos tempos, por conta dessa praga que foi um racismo arquitetado entre clero e nobreza, e infelizmente conecta o nosso país, e um Papa que decidem desumanizar aquelas vidas a sul global, a dizer que podem ser vendidas como mercadoria porque não têm alma. Uma época muito triste da história, e
e com ramificações até aos dias de hoje. Desse encontro nasce o disco Amaro, Crioulo, Dino. E neste caso vai ser Crioulo, Amaro, Dino, mas também pode ser Dino, Amaro, Crioulo, por acaso, ainda bem que tudo, porque nós vamos andar nesse ping-pong. Ok. Mas assumimos Crioulo, Amaro, Dino. Ok. E é um disco que tem uma vertente muito jazzística, não é? A marca indelével do Amaro, mas depois tem uma identidade bastante brasileira, mas ao ouvires ficas com um pé em África, claramente, porque a batida do batuco, que também se ouve aqui, acaba por casar muito bem estes três universos do jazz, da identidade brasileira e do som africano. Claramente. E mesmo consegues sentir a energia também de Portugal. Porque claro. Fogo Lento tem muito esse lugar de casar a morna com o fado. Sim. E pronto, e a língua portuguesa cantada na versão português de Portugal e ela depois no português do Brasil. Eu adorei a dança melódica dos vários sotaques que conseguimos imprimir no disco, fazendo da língua a pátria que nos une, não é? E a ponte. E há até uma canção em inglês. Há até uma canção em inglês e ainda com um verso também em francês. Verdade. Decidimos, e o Amaro fala sempre através do piano. Até nós chamamos, é a língua do Amaro. A língua do Amaro é a forma como ele se expressa no piano, que é tão única. Acaba por unir tudo o resto, não é? É verdade. E há aqui outra coisa curiosa, que é o próprio Brasil, a própria música brasileira também é influenciada pelo batuco. Ou seja, tudo isto acaba, este casamento deste disco acaba por fazer ainda mais sentido, não é? Há uma homenagem muito clara ao continente africano e à herança, não é, dos vários povos, dos perto de 12 milhões de seres humanos que foram para o outro lado e que fizeram do Brasil o que ele é hoje, como o conhecemos, que infelizmente está bastante dividido, mas esse cruzamento desses povos originários também do território que é do Brasil e da América Latina, a Méfrica, como Lélia Gonzalez tão bem eternizou, faz com que o álbum realmente seja um novo testamento do que nós queremos, que é realmente podermos esperançar neste trânsito transatlântico que um dia foi catastrófico em termos de desumanização, mas que hoje nós queremos transformar esse chumbo em ouro. Numa ponte que numa ponte que ponte de ouro. Isso mesmo. E para nos esperançar mesmo a todos e fazer disto poesia. Tu disseste uma coisa muito interessante durante uma entrevista à Comunidade de Cultura e Arte, a propósito disto que estamos a conversar. Disseste que o Brasil tem-me dado o maior ensinamento de todos, que é amar a pele que visto. É verdade. É verdade. O facto de nesse país mais de 50% das pessoas se assumirem como pessoas negras, independentemente se o tom é mais claro ou mais escuro, já não há tanto a vergonha da pele que se veste. E durante muitos anos nós tínhamos vergonha da própria pele porque ela era considerada um erro no sistema, estás a ver? Não era a norma, não vias representatividade em quase nenhum lugar. Não é? Até os primeiros jogadores de futebol no Brasil negros tinham que meter pó de arroz para ir para o campo, estás a ver? Para aclarar a pele. Isso mesmo. Então é tão agressiva a estratégia e as tecnologias de opressão que os sistemas vão utilizando ao longo das décadas que mudam-se leis. Não é? Nos Estados Unidos mudaram-se leis depois da abolição da escravatura para que tu pudesses encarcerar pessoas negras e crias leis, como no Brasil também leis da vadiagem, estás a ver? De pessoas que eram atiradas para o mundo sem que lhes fossem dadas condições, não é? Para pelo menos pagar o karma de tudo o que sofreram. Não é? Então, ok, são livres, agora atirem-se aí para o mundo. E de repente crias uma lei que, olha, temos muitos vadios na rua, agora toca ir à caça. A lei que cria liberdade para tirares a liberdade aos outros. Pronto.
E isso aconteceu sistematicamente. Então, a forma como, de repente, a nossa cultura expande, não é? E começa a diluir-se, sai do blues, vai para o jazz, vai se transformando em todos, até chegarmos à música pop. Tu, de repente, vês como é que foi possível, com tanta dor, construir-se tanta beleza e tanto manifesto de amor que se eterniza e se vai ressignificando. É lindo, estás a ver? Eu não te consigo encontrar um motivo para... Como é que com tanta escassez se construiu tanta maravilha, tanto património cultural. Exatamente. Não é? E está documentado que a raiz de praticamente toda a música que conhecemos está em África. Portanto, torna a coisa ainda mais curiosa, não é? E hoje, felizmente, já se começam a revelar, não é? Ou seja, os grandes ensinamentos, as grandes filosofias, as grandes matemáticas que saíram do continente africano e nós só nos fixámos na Grécia Antiga, não é? Quando os próprios gregos, filósofos, grandes pensadores inspiravam-se em África, precisamente para depois trazerem os seus pensamentos livres. E felizmente começamos a compreender cada vez melhor a história. Ainda a propósito disto que estamos a conversar, porque eu sinto que toda a tua obra é bastante coesa e está toda ela interligada, tu este ano foste convidado a criar a primeira ópera crioula, inspirada na história de um amigo teu de infância, o Adilson. É verdade. E imagina, quando o convite chegou-me via John Romão, do diretor da Boca, a ideia era, vamos criar uma ópera crioula, tens liberdade total de ir para escolheres o tema e, claro, vais ter que criar as canções, vais ter que criar a narrativa. O John fez um trabalho lindíssimo de juntar-me a uma equipa fantástica, ou seja, de equipa técnica e produtores, pensadores da área, diretores vocais, enfim, tiveste equipa cênica, Martim Sousa Tavares Martim Sousa Tavares logo neste caso como maestro. Exatamente. Não é? E depois eu só precisei de trazer a melhor história possível e o Rui Catalão, jornalista e encenador também, iria escrever o libreto com base em várias histórias que ele já tinha recolhido ao longo dos anos, e eu introduzi a história do Adilson. Só que a meio do processo eu senti, não vamos ser generalistas, os imigrantes e etc. As pessoas precisam de nomes, e se tu trouxeres um nome, um corpo, uma história na primeira voz, já deixa de ser ficção. É real. Porque hoje em dia é muito fácil tu confundires a ficção com a realidade, porque no mesmo lugar onde tu vês pessoas a morrerem no Sudão, no Congo ou em Gaza, é o mesmo lugar onde tu vais ver uma série numa plataforma digital que tem o mesmo assunto. A fronteira é muito ténue, não é? Muito ténue, e às vezes a realidade parece mais ficção do que o que nós depois vemos ficcionado. Então foi mesmo, não, o Adilson está aqui, existe, é um filho deste lugar que chegou aqui aos 11 meses, podia ter vindo de qualquer hospital nosso, português, e nós aos 11 meses tê-lo em quarteira, mas não, veio de Luanda. Os pais numa travessia que viriam dar a Portugal, saem de Cabo Verde, vão para Luanda, e depois o destino final, que era Portugal, trouxe o Adilson 11 meses mais tarde. E esses 11 meses mais tarde fazem com que ele agora, no dia 6 de outubro, tenha completado 42 anos de idade, 41 de Portugal, e continua a não ter nacionalidade portuguesa. Mais ficção do que isso, mais operático do que isso, não existe. Então eu disse, perguntaram-me, mas como é que conseguiste construir esta ópera em 2 meses? Se uma ópera precisa de 1 a 5 anos para se trazer ao mundo. Claro. Eu disse, esta ópera tem 41 anos, porque a história do Adilson eu já conheço há 41 anos. Então só precisava das pessoas certas para depois interpretarem este lugar, e fiz questão que essas pessoas viessem do país inteiro. De Braga, Porto, Leiria, Lisboa, Alentejo e Algarve. O elenco vem de todos estes lugares. E isso mostra a dificuldade que é só montares a ópera quando estas pessoas têm que se movimentar. Tiveram de se instalar aqui 1 mês para nós metermos a ópera de pé no CCB, para os ensaios, e a dor, e fiz questão que 80% do elenco fosse afrodescendente, porque entenderiam aquela história.
como ninguém, Claro. porque tinham alguém na família de certeza que passou por este lugar. A dada altura, desculpa interromper-te, a dada altura, na ópera, os polícias dizem ao Adilson: vai-te embora para a tua terra. E ele responde: a minha terra é aqui. Yeah. Aqui onde? Quarteira, que é o lugar que ele conhece. Ele sonha em português. Eu faço sempre questão de dizer, ele foi batizado cá em Portugal, fez a primeira comunhão, profissão de fé, só não fez o crisma. Estudou sempre cá. É tão português como qualquer outro português, pessoa. não é? E de repente, a partir de 2019, 2020, dá-se a pandemia, os casos começam a ficar arquivados e temos um fosso de mais de 400 mil pessoas em lista de espera. O Adilson, que tinha um visto permanente, cai nessa armadilha e neste momento não pode ter uma conta no banco, não pode ter não pode alugar uma casa, não pode ter um contrato de trabalho no país, o único país que ele conhece. E tudo isto, isto é uma história dentre muitas, e tudo isto leva-me à minha próxima pergunta, que está relacionada com o livro que editaste este ano, que se chama Cicatrizes. Todas estas coisas acabam por causar cicatrizes em toda uma comunidade, e que são também transversais a outras. No entanto, a parte boa é que isso deu origem a um livro que tu escreveste nas tuas noites de insónia, algures, quando do nascimento da tua filha Cleo. É escreveste esses textos deste livro maravilhoso que eu tenho aqui nas minhas mãos, que tem uma capa incrível. Olha, pintada pelo Amadeu Carvalho, um pintor incrível. Com base numa fotografia que já tinha. Com base numa fotografia do Mike Ghost. Exatamente. É verdade. Eu gostava de ler aqui só muito rápido uma passagem de um livro que tem muito a ver com tudo isto que estamos aqui a falar. A dada altura escreves: dizem-me que eu preciso de curar os meus traumas, mas os meus traumas de 500 anos de invisibilidade não se resolvem em 41 anos de vida. O meu trabalho de cura está a ser feito, sim, mas não é um trabalho que se conclui ao ritmo das expectativas alheias. É um processo que reflete a dor das gerações passadas e a responsabilidade que carrego de ser melhor para os meus filhos. Isto resume muito do que estávamos aqui a falar. É verdade. É verdade. É bom. Sabes que eu tenho estado a ler o livro também, porque está aqui o resultado estão 50 textos, porque eu queria homenagear os 50 anos de 25 de Abril e os 50 anos de independência dos países PALOP, tirando a Guiné-Bissau, que também foi um ano antes, não é? Como o nosso Abril de 74. E eu, quando escrevi, foi mesmo a purgar, num processo psicoterapêutico, em que eu ia purgando tudo o que me doía ainda. E o meu maior desejo foi de os meus filhos poderem ler, por isso é que o livro é dedicado aos dois, poderem ler que o pai fez de tudo para... É o Lucas e a Cleo, isso mesmo. E tudo o que o pai Lucas fez... tem 4 anos e a Cleo fez 2. 2 aninhos, isso mesmo, 4 e 2. E não dormia, então eu naquelas madrugadas de insónia, como é que eu vou traduzir em arte este tempo todo que fico aqui acordado porque eu não consigo voltar a dormir? E então pintei muito, escrevi muito, lá está, foram perto de 200 textos e ficaram 50, muito bem compilados pela Lúcia Garcia, que foi a guardiã dos meus textos, e o Jorge, que foi o meu editor. Que ajudaram a que tudo isto depois fizesse sentido e ficasse organizado nesta obra. Isso mesmo. E deu-me um gosto especial, está-me a dar um prazer enorme quando vou promovê-lo, porque ouço as pessoas. Tenho pessoas que leem um livro em 2 dias, outras que leram em 3, tenho recebido testemunhos incríveis, que até vou deixar aqui o e-mail, que é simples, é cicatrizes dinodesantiago@gmail.com. Criei porque estava a receber tantos testemunhos, mas mais via Instagram e Facebook. Eu disse, não, eu quero colecionar estes textos, porque eu quero um dia ter várias rodas de conversa sobre, porque as pessoas estão-me a trazer as suas dores, ou seja, eu revelei as minhas e elas estão a trazer... Abri a porta e foi o que eu disse.
já nada me dói. Depois de eu ter escrito e purgado... Saiu esse peso. Saiu esse peso, que muitas vezes isto é que nos vai tornando mais pesados na vida, é que nós não conseguimos materializar e purgar aquilo que nos doeu lá atrás para conseguirmos viver um presente mais saudável. Tu consideras, precisamente, era isso que eu te ia perguntar, consideras que é importante esse caminho do autoconhecimento para ganharmos outra perspectiva sobre nós e a nossa história e para conseguirmos seguir em frente? Para conseguirmos entender o outro, até. Também. Porque, não é? Vivemos num mundo em que nós, por mais que nos exercitem muito o individualismo e a visão subjetiva, tu no final do dia, tu vives em comunidade. Quer queiramos, quer não. Claro. Até isolado estás em comunidade. Estás isolado de quem? De alguém, não é? Ou seja, então eu sinto que quanto mais tu conheceres e não fugires dos lugares, não é? E das várias camadas que nós vamos criando para satisfazer ao desejo dos nossos pais que nos tornássemos aquilo que eles não conseguiram lá atrás e as várias projeções que nos foram dando quando nos consideraram olha que menino bonito, faz isto tão bem, ou que menino feio porque não fez aquilo claro. que a outra pessoa queria que tu fizesses, quer sejam professores, quer sejam namorados, amigos, aquela enfim, validação ou não validação. Isso, e nós andamos constantemente a fugir da nossa essência e da nossa impressão digital única por vivermos como personagens secundárias da nossa própria vida, estás a ver? E então eu sinto que fez-me um bem tremendo conseguir enfrentar os lugares que eu considerava feios em mim, por conta de dogmas que nem sequer eram meus, estás a ver? Herdados. E tu de repente olhas, não, mas eu tenho o direito mesmo de mandar isto tudo para o caralho. Tipo, claro. Não faz sentido, estás a ver? E o que eu tenho para fazer faz-me sentido. Por mais ridículo que pareça, por mais... Olha, agora vai fazer uma ópera. Olha, agora vai escrever um livro. Agora vai gravar um disco no Brasil. Agora vai... Ou seja, eu deixei de ouvir sempre que eu ouvia as pessoas, eu limitava a minha... Porque as pessoas trazem os seus medos. Por mais que gostem de ti, claro, trazem as suas limitações. E eu percebi que tipo, silenciar, ouvir-me e confiar no meu impulso, na minha intuição, foi a minha salvação. Então nada é impossível, estás a ver? Eu adoro fazer curadorias, trazer outras pessoas para o palco, adoro o momento em que sentes aquele chamamento, tipo, cria. E seguires esse impulso e não temeres. E eu sigo e nada é impossível, de verdade, estás a ver? Tu notas mesmo, eu juro que consegui compreender o Cristiano Ronaldo, ele ama tanto aquilo, claro. Que aquilo que nós consideramos o sacrifício dos vários treinos de remates atrás de remates, e livros atrás de livros e penaltis atrás de penaltis, depois de toda a gente ir embora, ele ama o que está a fazer, eu consegui traduzir para mim, eu amo desenhar, eu amo cantar, eu amo escrever canções, eu amo criar histórias. Então, se me derem eu só preciso de mim. Nesse sentido, que é de mim e do tempo precioso e de saúde para viver, para namorar. Só que o que é que a sociedade te faz? A sociedade cria precisamente o oposto. Mete-te em escolas, numa caixinha onde todos nós temos de ser robôs educados. Então foi logo uma das coisas que eu disse, olha, para conseguir ser o que tu és, ser desobediente. Muito desobediente. Desobedece às regras que foram criadas, porque senão não te vais ouvir. E não vais sair daquele estereótipo que é esperado onde estejas. Isso mesmo. E então tem sido uma viagem muito bonita e para quem me dera que as pessoas conseguissem financeiramente suportar o que tu tens que suportar para teres muita terapia. Ou seja, o Sistema Nacional de Saúde deveria incluir, até na educação, deveria incluir essa importância de nós termos esse... Lá está, se cuidas da saúde física, a mente, este músculo que é o que está... Nunca desliga, como o coração, estás a ver? Claro. São lugares que nunca desligam. Como é que não temos um apoio para nos... A Billie Eilish defende que todos devíamos fazer terapia. Eu acredito que sim. Eu acho que isso iria muito ao encontro daquilo que estavas a dizer há bocado, que era uma questão muito de empatia, de tu perceberes o outro. Percebeste a ti e consequentemente, resolveste e, consequentemente, perceberes o outro e conseguiste ser empático com o outro. Até vamos mais longe, Samuel. A gente vai passar a vida toda a tentar resolver. Verdade. Estás a ver? É um work in progress. Isso mesmo, mas podemos passar grande parte da nossa vida a criar. Estás a ver? O mal é que nós estamos tão fixados em querer resolver problemas porque já nos sentimos um problema. Começa aí. E não é sobre isso. Já foi incutido. É isso. Enquanto estiveres preocupado em resolver problemas, vais perder tempo e não vais criar nada.
E no processo de criação tu curas muito mais e resolves muito mais problemas porque não estás à procura de porcaria. Estás entregue à tua essência e ser criativo está à distância de qualquer ser humano. O mal é quando tu metes, por exemplo, o dinheiro à frente. Claro. Se metes o dinheiro à frente, já vais querer resolver outro problema, que é o ter dinheiro. Mas hoje em dia tem problemas quem tem muito dinheiro e quem não tem. Então quando é que termina? Estás a ver? É só odisseia. É curioso tu teres ido a essa parte da tua autoaceitação, porque há um episódio muito interessante aqui no livro. Já todos sabemos bem da tua interação com a Madonna e sabemos a história, o vosso encontro, como é que aconteceu e o que é que isso originou. Daí nasceu o álbum Madame X, a tour que se seguiu. Mas há aqui uma coisa que tu, muito interessante que contas no livro a propósito deste episódio, e tu descreves de uma forma... Eu convido mesmo as pessoas a lerem, não vou entrar em muitos pormenores, mas tu descreves a noite em que conheceste a Madonna e contas o que é que se seguiu a tudo isso e encerras este capítulo da tua história e da história dela de uma forma muito interessante ao contar o impacto que isto teve em ti. E vem precisamente ao encontro disto que estavas a descrever, da validação e da autoaceitação. Às tantas, tu escreves, a Madonna disse ao mundo que foi graças a este encontro que Madame X ganhou vida. Eu, por minha vez, ganhei mais confiança e amor próprio, porque às vezes é preciso o olhar de fora para validar aquilo que dentro de nós ainda não conseguimos ver. Isto é muito o que estávamos aqui a falar. É verdade. Daí a importância da relação com o outro. Por mais isolado que tu queiras estar, por mais individual que tu queiras estar no teu processo, quando olhas para o outro tens ali um espelho direto. Ou seja, eu vivi tanto tempo na sombra do mundo e na minha própria sombra que era difícil para mim validar-me. Estás a ver? E vem este ser humano lá do outro lado do mundo que já tinha uma validação dada pelo mundo, mas também teve um percurso duro e que teve que se fazer provar também. Sim, e que foi vulnerável comigo, estás a ver? E que me pediu para conhecer mais das minhas raízes, que validou as minhas conexões, estás a ver? As pessoas que eu conhecia. A tua história. Isso, e dar-lhe um mundo... Ou seja, dentro de uma cidade onde só lhe tinham apresentado o fado e ela queria ver mais do que fado, ela teve a oportunidade de conhecer Guiné, Cabo Verde, Moçambique, Santo Tomé, Brasil, Cabo Verde. Porque no fundo Lisboa é uma incubadora da nossa história. E toda a gente estava ali. Ela nem queria acreditar como é que era possível, desde o mais tradicional ao mais eletrónico, estar tudo concentrado só numa cidade. Então ela partilhou mesmo num programa nos Estados Unidos que ela nunca conheceu um lugar que tivesse tanta diversidade, uma capital com tanta diversidade e tanta aculturação por metro quadrado. E eu só pensava, como é que alguém consegue olhar logo para isto e conseguir capitalizar e transformar numa tour com quase 100 concertos e levar estas batucadeiras para o mundo e torná-las rainhas, porque elas entravam e era um momento sagrado do concerto, estás a ver? A Madonna ajoelhava-se para as receber e tu de repente vês aquelas senhoras, duas analfabetas e tu contas essa história aqui todos no os lugares. É muito interessante. Eu fiquei mesmo fascinado com... Finalmente elas foram tratadas como sempre deveriam ter sido tratadas. Sim, ela falou crioulo com elas, para que elas pudessem também acreditar que conseguiriam falar inglês durante a tour. Então, estás a ver esses detalhes, tu pensas assim... Este encontro levou a que elas, aliás, atuassem em Nova Iorque e fizessem uma tour pelos Estados Unidos. Pelo país inteiro. Elas eram as estrelas da tour. As únicas que ficavam com a Madonna no hotel, no mesmo hotel. Ou seja, não estamos a falar de uma coisa qualquer. Ou seja, as grandes celebridades iam ao encontro das batucadeiras, todas elas. Eu falo... Quando eu digo todas, é mesmo todas, né? Desde imagina, leiam um livro. É isso. Que é para não dar bué spoilers. É isso mesmo, já estamos a dar muitos spoilers. Eu gostava só de terminar esta parte da nossa entrevista a ler mais uma passagem, prometo que é a última, do livro. Escreves a dada altura, o artista ascende
E é engraçado porque estávamos a falar da Madonna e de alguém que para nós está no topo daquilo que é uma carreira. Eu acho que no futuro já nem vão existir carreiras como a da Madonna. Que já mudam não vidas desta forma. vidas, é muito que difícil. camaleónica, que sim. vendeu discos como já não se vendem, que tocou pelo mundo, como já dificilmente se toca. E tu dizes a dada altura, o artista ascende ao seu estado mais elevado quando compreende que está ao serviço de algo muito maior do que o seu próprio ego, muito maior do que a vaidade ou do que ser considerado sublime. Ele transforma-se quando percebe que não é o criador, mas o instrumento por onde a arte, essa força misteriosa e ancestral, se manifesta e toca àqueles que a encontram. Que a encontram. Porque eu acredito mesmo É muito isto ser artista, não é? Devia ser. Sim, e eu acredito que os que conseguem sentir a arte dessa, e felizmente tivemos muitos ao longo dos séculos, não é? E dos milhares de anos, quando tu sabes que és somente, mas aceitar esse somente como algo elevado, um portal. És um veículo. Por onde a arte atravessa e tu és o veículo que depois o transporta para qualquer manifestação, seja ela num filme, seja ela numa pintura, seja ela numa canção ou num poema, e aceitares esse lugar que te é dado, que é um lugar que eu considero privilegiado, porque os artistas têm tanto tempo para pensar, tanto tempo para sentir, que se envolverem nesse lugar e se não formos corrompidos pelo ego, e é um exercício diário, porque estamos sempre a ser atraiçoados pelo nosso ego, estás a ver? É uma coisa fácil. Não é fácil gerir, fácil. Não é. Tipo, várias curvas e contracurvas. Eu falo por experiência própria, claro. Estás a ver os lugares onde foi o ego a levar-me, os lugares onde foi realmente a missão, os lugares onde foi a intuição. Então é tudo tão... Porque é o mesmo canal, não é? Mas há momentos em que eu estou a ser artista, há momentos em que eu estou a ser artesão. E eu tenho que saber reconhecer isso. Porque senão... Também é um jogo mental, mas também um jogo quase de cintura, como se costuma dizer, mesmo. Não é? E está tudo certo, mas eu acho que quando estamos realmente, entendemos o nosso serviço à arte, o mundo vence, o mundo ganha, e a esperança por um novo dia também acontece. Speed of Sound. Respostas em alta velocidade. Uma referência musical. D'Angelo. Um artista que neste momento andes a ouvir. Maro. Operação Triunfo ou The Voice? The Voice. Eva ou Mundo Novo? Uau. Mundo Novo, mas foi duro. Crioula ou Badiou? Elas saem da mesma gênese. Ai. Já não é rapidamente, já está a entrar. Vou confiar no Crioula. Prémios Play ou Grammys Latinos? Prémios Play. A tua canção preferida para tocares ao vivo? Ganda slow motion. Não, mas neste momento a canção Mbappé é que puxa mais por mim ao vivo. Cantar Saudade da Cesária Évora com a Madonna ou contribuir para levar as batucadeiras para o mundo? 1000 vezes contribuir para levar as batucadeiras para o mundo. Um concerto que te tenha marcado, teu ou de outro artista? O meu concerto no Avante foi o concerto que mais me marcou na vida, porque o meu pai tinha medo que eu fosse ao Avante nesse ano e eu senti mesmo que preferia morrer pela arte do que acobardar-me pelo medo. Foi numa altura em que estávamos num momento bem difícil. Sim. E tu disseste uma coisa muito curiosa. Eu sou o Avante. É verdade, eu não vou ao Avante, eu sou o Avante, porque eu acredito nos ideais daquelas pessoas que construíram a liberdade no nosso país. Song You Should Know. Uma música que devias mesmo conhecer. Playa do D'Angelo, aqui levando o meu agradecimento por tanta inspiração nessa alma que agora vai por outros lugares, e a canção Playa porque foi a canção que me fez não ouvir o voodoo à primeira, porque eu vinha com tantos lugares da Igreja Católica e com medo de tudo o que fosse mais
místico e sombrio na linguagem que eu conhecia, que mal ouvi aquela introdução meio voodoo, temi, e de repente quando o Brasil me oferece a oportunidade de conhecer e de adentrar no candomblé e perceber essa religião de matriz africana e ver o quão conectada está com as minhas raízes, foi uma lufada de ar fresco, e passei até a sentir o D'Angelo de outra forma muito mais mística, e afinal o que ele tinha para me ensinar foi muito além das harmonias que eu decorei todas e daquelas canções e da viagem sonora única e visceral, mas também este lado religioso de conexão com o continente africano. Bonito. Dino, muito obrigado. Obrigado, Samuel, mesmo. Até uma próxima. Até uma próxima. O Musicology é produzido pela Filtro, com apresentação e curadoria de Samuel Cruz, realização de Bruno Moreira, fotografia e música de Luís Água e identidade visual de Rafael Medeiros. Este podcast conta com o apoio dos estúdios Make It Loud e da Levis. Se gostaste deste episódio, segue-nos na tua plataforma favorita para não perderes as próximas conversas.